Notícia do dia hoje e agitando também aqui a política em Brasília. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje o bloqueio de 119 milhões de reais em patrimônio de Valdemar Costa Neto, presidente do PL. A decisão menciona ao menos 21 emendas irregulares e diz que é gravíssima a influência do presidente nacional do partido sobre o orçamento. Quem acompanha esse assunto e chega com os detalhes é a repórter Carol Rosito, falando conosco direto do Congresso Nacional. Muito boa tarde, Carol. Oi, Débora, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Olha, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, vamos lembrar, não é parlamentar, não é deputado, não é senador. Então, na decisão, o ministro Flávio Dino aponta que há essa tentativa aí de controlar, de indicar emendas parlamentares de forma ilegal, já que ele não tem essa prerrogativa aqui dentro do Congresso Nacional. Na decisão, o ministro apontou que foram direcionadas aí pelo menos 21 emendas parlamentares, totalizando 119 milhões de reais. Boa parte já teria sido, inclusive, executada. E, inclusive, o ministro também pediu, então, o bloqueio de bens, do patrimônio de Valdemar Costa Neto em relação a esse mesmo valor de 119 milhões de reais, até que tudo seja apurado. Essa decisão acontece exatamente após o desdobramento da operação da Polícia Federal, que aconteceu lá em dezembro do ano passado, a Operação Transparência, onde a PF apontou ali nas investigações a participação de assessores aqui da Câmara dos Deputados, assessores de dentro da bancada ali do gabinete do PL, que participavam de um esquema de tentar trazer ares, até nas palavras de Flávio Dino, de legalidade em planilhas, listas com as indicações dessas emendas que eram feitas pelo próprio Valdemar Costa Neto. Então, ele indicava para quem, o local, a quantidade, tudo era colocado nessa planilha e direcionado para parlamentares em exercício da própria bancada, para fazer ali uma maneira oficial, como solicitante diretamente às pastas, aos ministérios e aos programas. Segundo a investigação da PF, essa indicação era ali de interesse próprio do presidente do PL. A investigação da Polícia Federal constatou tudo isso a partir de conversas que foram encontradas em celulares desses servidores aqui da Câmara dos Deputados desde o ano passado. As emendas foram destinadas principalmente para ministérios do Turismo e também da Saúde. Na decisão, além do bloqueio, então, dos bens de Valdemar, os bloqueios das emendas que ainda estavam em execução, em andamento, que foram apenas empenhadas, o ministro também determinou esse bloqueio. O ministro Flávio Dino determinou ainda que a Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara, Hugo Mota, em um prazo de 10 dias, preste esclarecimentos sobre essa destinação. O que a Câmara tem de informação sobre saídas desses recursos, desses pedidos de emendas parlamentares. Agora há pouco, a CNN, a nossa âncora Tainá Falcão, Valdemar Costa Neto negou qualquer tipo de irregularidade, que tem essa presença e indicação de emendas parlamentares e disse que isso é uma prerrogativa do líder do PL, então negando qualquer irregularidade nessa denúncia que foi feita, nessas investigações que estão ocorrendo a partir de agora. A gente segue, claro, aqui da Câmara dos Deputados, acompanhando os desdobramentos. Volto com vocês. Carol Rosito, muito obrigado pelas suas informações ao vivo de Brasília. Matheus Teixeira é quem vem para a tela conosco agora, Débora. Matheus, muito boa tarde a você. Com mais essa decisão, é possível dizer que o Supremo Tribunal Federal tem imposto uma série de reveses ao bolsonarismo? O que você nos conta? Qual é a sua análise? Boa tarde. Boa tarde para ti, Yuri, para Débora, todo mundo que nos assiste. O Supremo, nas últimas semanas, uma série de operações que atingiu Cláudio Castro, ex-governador do Rio de Janeiro e pré-candidato a senador, Canela, também pré-candidato a senador pelo Rio de Janeiro, agora Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, e também Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara dos Deputados. Portanto, importantes caciques do Partido Liberal, do ex-presidente Jair Bolsonaro, na mira do Supremo Tribunal Federal, às vésperas das eleições. Decisões estas que eu citei tomadas pelos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino.
mas também tem decisão do ministro André Mendonça, que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, determinou uma operação contra... Mendonça determinou uma operação contra Ciro Nogueira, ex-chefe da Casa Civil do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal, portanto, fechando o cerco ao bolsonarismo, mas não só isso, as decisões do Supremo também têm impactado o Partido dos Trabalhadores em menor grau, como ocorreu com o líder do governo no Senado, uma decisão do ministro André Mendonça contra Jacques Wagner, foi alvo de busca e apreensão no âmbito do caso do Banco Master por relações muito próximas, segundo a Polícia Federal, com Augusto Lima, que era sócio de Daniel Vorcaro. Portanto, o Supremo Tribunal Federal, às vésperas das eleições, tornando o ambiente político ainda mais tenso e não só isso, também ainda mais incerto. No Rio de Janeiro mesmo, a gente já viu uma mexida, uma turbulência no cenário eleitoral, na escolha, na definição dos palanques causadas justamente pelas decisões judiciais emanadas principalmente pelo Supremo Tribunal Federal. Como de costume, nos últimos anos do Brasil, o Supremo um protagonista, não só no âmbito judiciário, mas também no âmbito político. Neste ano não está sendo diferente. Líder do governo no Senado, Jacques Wagner, uma pessoa muito próxima do presidente Lula, foi alvo de busca e apreensão, e isso pode ter novos desdobramentos, seja pela investigação da Polícia Federal ou da Procuradoria-Geral da República, e não só desse lado. Na direita também, e não apenas um nome, vários nomes. Sóstenes Cavalcante, que é uma pessoa que tem uma interlocução e é um cacique do Partido Liberal, e hoje Valdemar da Costa Neto, que lidera o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro e também do pré-candidato a presidente da República, Flávio Bolsonaro. Portanto, Yuri, nada novo, uma repetição do que o Supremo vem atuando nos últimos anos como um protagonista no jogo político e na relação entre os três poderes, mas importante ressaltar, porque foi uma série de operações em um curto período de tempo. Obrigada, Matheus. Boa tarde para você. Fica com a gente na tela. Eu vou pedir para o Yuri, não o Yuri Pita, o Yuri, nosso DTV, para acrescentar, trazer Edilene Lopes para participar desse nosso papo, porque eu queria, enquanto a Edilene vem chegando, Matheus, eu queria só acrescentar mais um personagem nesses que você colocou pra gente. Olha, então você falou desse strike, né, no bolsonarismo, na cúpula do bolsonarismo. Você citou alvos de diligências da Polícia Federal por determinação ou cumprindo ordem do Supremo Tribunal Federal. Então você falou Valdemar da Costa Neto, esse que está em tela e que foi alvo hoje, né, de bloqueio de mais de 100 milhões. Aí a gente tem o Cláudio Castro, ex-governador do Rio, o Canela, que era pré-candidato ao Senado com apoio de Flávio Bolsonaro, inclusive o suplente dele seria provavelmente a mãe de Flávio Bolsonaro, a Rogéria. E aí você colocou também Ciro Nogueira, né? E aí eu queria, e Sóstenes Cavalcante, eu queria só acrescentar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que acabou de tomar uma busca e apreensão essa semana, né, sexta-feira, também acrescentar ele, porque, claro, ele está preso, né, está em prisão domiciliar, mas também é para derrubar todos os pinos e fazer esse strike mesmo. Eu acrescentaria também, Matheus, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. E agora a Edilene Lopes já está com a gente. Muito boa tarde, Edilene. Vamos repercutir essa história, né? Porque como é que Brasília recebeu essa decisão do ministro Flávio Dino em desfavor de Valdemar Costa Neto? Boa tarde, Débora, Yuri, Matheus, a toda a nossa audiência. Pois é, dentro do PL, a reação que já era esperada. Afirmam que há uma perseguição contra o Partido Liberal do ex-presidente Jair Bolsonaro. Afirmam que Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, seria um braço do governo Lula ou do Partido dos Trabalhadores dentro do STF. Essa é a máxima hoje entre os integrantes do Partido Liberal. E outra coisa que eles também afirmam, e essa argumentação ela é interessante, que a emenda de comissão não está vinculada necessariamente
necessariamente a um mandato, por isso não haveria ilegalidade. Quem define as emendas de comissão são os líderes que encaminham para as comissões que aprovam esses recursos, enviam um plano para os ministérios e esses recursos são distribuídos. O que os parlamentares disseram é que há uma demanda partidária de prefeitos, principalmente, que essas demandas são levadas aos presidentes de partido, que é normal que haja um diálogo entre eles e os líderes para que haja a indicação. Portanto, não havendo ilegalidade, se houver um diálogo, uma interlocução de Valdemar da Costa Neto, que embora tenha negado, conforme nós adiantamos nos bastidores, quanto a Inar Falcão, a nota de Valdemar da Costa Neto traz algo que vai de encontro com essa argumentação de seus correligionários. Essa nota diz o seguinte: é natural e legítimo no sistema democrático que um presidente partidário dialogue com parlamentares, defenda prioridades programáticas, articule interesses nacionais e regionais e influencie politicamente na sua bancada. Ou seja, ele nega, mas essa nota abre um espaço para dizer que há um diálogo e que poderia ter ocorrido alguma indicação. Então, esse é um segundo ponto. E um terceiro ponto também bastante interessante é que, segundo os parlamentares, se não for uma perseguição, isso pode se estender a outros partidos, porque nós temos vários deputados federais que são os caciques da política brasileira, que são presidentes nacionais de partidos, mas muitas das grandes legendas têm presidentes que não são parlamentares, o PT, o PSD, o PDT, o MDB. Então, se esse olhar está sendo feito para o PL, segundo os integrantes da sigla, se não for uma perseguição, também será estendido a outros partidos, principalmente aos partidos maiores. E um quarto ponto, Débora, Yuri e Matheus. Aparece nessa investigação em específico uma figura que já apareceu no final do ano passado, que é Mariângela Fialek, conhecida como Tuca, que era assessora de Arthur Lira e que foi apontada como uma operadora do orçamento secreto. Era uma servidora da Câmara dos Deputados, que ora trabalha para um gabinete, ora para outro, e agora está na liderança do PL. Inclusive, da vez passada, a festa de aniversário dela aqui em Brasília, em um bar famoso, foi cancelada porque houve a operação um dia antes. Essa não tem um minuto de paz, não tem um final de semana sossegado. Antes foi no aniversário e agora nesta sexta-feira, mais uma vez, ela sendo citada, embora não haja busca e apreensão em relação a ela, nem prisão e nem nada, mas mais uma vez aparece nessa citação de investigações relacionadas à destinação do orçamento que passa pela Câmara dos Deputados, Débora e Yuri. A defesa do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, contestou essa decisão do ministro Flávio Dino, que pediu a investigação do dirigente do partido pela destinação irregular de emendas. Carol, volta aqui com a gente para contar, então, o que dizem os advogados de Valdemar Costa Neto. Olha, Débora, foi uma nota longa, divulgada agora há pouco, então, por Valdemar Costa Neto, né, onde ele diz que a defesa, então, dele afirmou que recebeu com surpresa a decisão do ministro Flávio Dino, disse ainda que essas medidas cautelares foram baseadas em suposições, segundo os advogados, sem provas de crime. Os advogados negam qualquer tipo de irregularidade, sustentam que a atuação de Valdemar se limitou ao que eles chamam de articulação política. A defesa destacou ainda que a própria Procuradoria-Geral da República tinha se manifestado contra as medidas cautelares, né, e que vai recorrer para rever essa decisão. Além da manifestação de Valdemar, a gente acompanhou agora há pouco pelas redes sociais também, Flávio Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, saindo em defesa de Valdemar. Fez críticas à operação da Polícia Federal, dizendo que a PF teria atuado para constranger Valdemar, falou ainda em perseguição. Segundo Flávio, é natural que o presidente do PL atue politicamente junto a deputados federais, não vê, portanto, nenhum tipo de irregularidade. Vamos lembrar que hoje o ministro Flávio Dino determinou ali o bloqueio de bens de Valdemar no valor de 119 milhões de reais, que seria exatamente o mesmo valor encontrado ali em irregularidades, em emendas parlamentares, né? Valdemar é suspeito de controlar e destinar 21 emendas parlamentares, que totalizam, então, 119 milhões de reais. Diante dessa suspeita, então, o ministro também determinou, além do bloqueio dos bens,
uma manifestação da Câmara dos Deputados num prazo de 10 dias para que o presidente da Câmara, Hugo Mota, esclareça ali a destinação desses recursos, né? A decisão de Dino é um desdobramento da operação da Polícia Federal que aconteceu ainda lá no ano passado, a Operação Transparência, em que encontrou ali em mensagens de celulares de servidores da Câmara dos Deputados, assessores do próprio PL, conversas indicando que Valdemar determinava o destino de emendas parlamentares. E por que há irregularidade nisso? Porque ele não é deputado ou senador em exercício, né? Ele não tem função de parlamentar, e é prerrogativa do parlamentar dentro do Congresso Nacional fazer a indicação de emendas parlamentares. Então, foram encontradas planilhas, listas em que os servidores buscavam ali as ordens de Valdemar, indicavam essas emendas para os ministérios e usavam ali como solicitante oficial parlamentares da própria bancada, né? Carimbavam ali essas emendas que eram determinadas pelo presidente do PL. Esse foi a suspeita que foi encontrada nas investigações da Polícia Federal. A decisão, então, determina o bloqueio dos bens de Valdemar, o bloqueio também da execução dessas emendas, muitas já estavam nesse processo de execução, e ainda essa manifestação da Câmara dos Deputados. E agora há pouco, portanto, a gente viu essa manifestação de Valdemar negando qualquer irregularidade. Volto com vocês. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio de 119 milhões de reais em patrimônio do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, por indicação irregular de emendas parlamentares. Na decisão, o ministro afirma, abre aspas, não restam dúvidas de que as ações ora investigadas causaram prejuízo ao erário no ponto em que emendas representativas de mais de 119 milhões de reais foram forjadamente encaminhadas e desviadas. O fato de que um terceiro não atuante no parlamento brasileiro tinha o poder e a ingerência sobre o direcionamento do orçamento público é gravíssimo e materializa o que de mais nefasto há em termos de desvio envolvendo o tema do orçamento secreto, fecha aspas para o ministro Flávio Dino. Leandro, em que caixinha a gente coloca esse fato do Dia da Política? A gente coloca na caixa Congresso corrupto ou a gente coloca na caixa Supremo político? Podemos colocar nas duas, né, Caio? Eu te diria que o que surpreende um pouco aqui, em relação a essa decisão do ministro Dino, é o timing, considerando que estamos em plena pré-campanha, há 10 dias do início das convenções partidárias e há praticamente um mês do início da campanha eleitoral. E o segundo fato que chama a atenção é justamente apontar especificamente contra o PL. Vamos lembrar que o ministro Dino, ele já vem atuando nessa missão que ele tem relativa ao saneamento de recursos públicos, focado, neste caso, na transparência das emendas. Mas as ações dele até aqui, de alguma forma, a gente podia interpretar como sendo partidariamente transversais, sem apontar a nenhum partido específico. Agora, temos o PL, o partido do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, e como alvo específico e principal, o presidente Valdemar da Costa Neto, uma das principais figuras políticas da República. Ora, Thaís, o fato da Procuradoria-Geral da República, o Paulo Gonet, ter sido contrário a essa decisão do Flávio Dino, ela já não coloca ali, não vou dizer uma mancha, não obrigatoriamente o Gonet teria que concordar e aceitar, mas você diz, dá a entender que ela talvez seja juridicamente também controversa ou questionável. Hoje eu ouvi o Gustavo Sampaio, que sempre está conosco aqui, jurista, professor de Direito Constitucional. Ele não vê fragilidade nessa negação. Ele acha que é comum acontecer, faz parte do processo. A negação é de parte das medidas, né? Não da investigação ou da suspeita em si. Então, não há uma negação da PGR de que há um problema ali. A negação da PGR foi para parte da medida tomada pelo Dino. Mas
reconhece-se, e aí não é o Gustavo, mas outras pessoas com quem eu conversei, reconhece-se neste ponto específico ali um bom argumento para a oposição reclamar da decisão de Flávio Dino, né? Então, toda essa parte política que vocês estão trazendo aqui, fica difícil argumentar contrário a ela, porque nós estamos vivendo esse momento. Então, é um debate entre a qualidade do mérito da suspeita, o quanto realmente é. Tem um ponto engraçado aqui, engraçado, se não fosse trágico, seria cômico, que é o fato, Caio, dessas investigações terem em comum a quantidade de informação que os celulares das pessoas envolvidas até hoje carregam. Né? Então, e eu ainda perguntei para o professor Gustavo Sampaio se essa quantidade de mensagens, qual é o tamanho probatório delas, porque afinal de contas, às vezes uma troca de mensagem não necessariamente significa que a coisa se materializou, mas ele acha que hoje, no mundo de hoje, com a quantidade de informações, ela passa a fazer a troca de mensagens e esse roteiro que aparece nas mensagens, ambos passam a fazer parte de um conjunto probatório muito forte. Então, mesmo que a oposição tente argumentar que porque a PGR, além da questão política, o fator da PGR, o fato da PGR ter sido contraparte das medidas, usar isso para questionar a decisão de Flávio Dino, fica difícil de escapar da força da suspeita. Eu fico com a impressão, talvez, de que os argumentos que o Flávio Dino usa na decisão, ele, na verdade, ele se incomoda, e em outras decisões também vem nessa linha, com o critério que o Congresso usa, que é um critério político, de distribuição de emendas. Não estou nem entrando aqui na corrupção, que certamente ela existe, não estou falando neste caso, porque na decisão não há um fato concreto, ou alguma coisa ali, ou crime, ou a vantagem pessoal tomada pelo Valdemar. O Flávio Dino, Leandro, ele se incomoda com um critério que existe. A gente pode questionar o critério, né? Líder partidário, que direciona as emendas, presidente de partido. Não me parece que o Valdemar seja o único presidente de partido no Brasil a falar para sugerir ou mandar ou determinar para onde as emendas devem ir. Não me parece que é o único, né? Mas eu queria te ouvir sobre o seguinte: você falou na sua primeira mensagem sobre missão, né? Lhe parece que a missão, ao fim e ao cabo, do Flávio Dino nessa guerra das emendas talvez seja fazer com que ali na frente, talvez o Lula sendo reeleito, alguma coisa ali para 27, 28, o controle das emendas parlamentares volte a ser do Poder Executivo? É o ponto principal que a gente tem no fundo dessa discussão toda, né? Temos uma questão que pode ser observada ao mesmo tempo de prismas diferentes. O primeiro, logicamente, é a questão de quem controla o orçamento. A segunda questão é a questão jurídico-constitucional, né? Quanto à obrigação da transparência na alocação dos recursos. E, evidentemente, aqui, por último, temos essa questão mais política na veia, né? Ou seja, do convívio dos poderes e da relação entre poderes da República. Lula, evidentemente, tinha-se uma expectativa, ainda que menor, quando ele inicia seu terceiro mandato, de que tentaria recompor essa antiga relação executivo-legislativo que todos nós conhecemos muito bem, né? no primeiro e no segundo mandato do Lula, que também o Fernando Henrique utilizou a mesma dinâmica com o que na ciência política a gente descrevia como um hiperpresidencialismo, ou seja, com um poder executivo sendo preponderante em relação ao poder dos outros dois poderes, né? Tanto o Supremo quanto o Legislativo. Hoje, quando a gente observa essa tentativa que de fato não deu certo, e esse jogo, essa entrada do Supremo, obviamente há espaço para especular que de alguma forma Executivo e Supremo estão implicitamente tentando trabalhar para recompor um pouco o equilíbrio anterior. Agora, vamos especular mais uma vez com um quarto mandato do Lula.
parece muito difícil que essas regras que o Congresso aprovou ao longo dos últimos 10 anos, vamos marcar, né, esse ponto, praticamente junto com o impeachment, é que o Congresso começa a avançar na mudança de regras constitucionais. Parece muito difícil que, sendo Lula ou sendo qualquer outro presidente eleito, que o Congresso ceda espaço ao Executivo e que recue nesse controle dos recursos orçamentários.